Lá, deixa eu perguntar para você, por que Deus expulsou o homem, Adão, do jardim do Éden? E o que isso tem a ver conosco? É o que vamos comentar neste vídeo. Então somente nos acompanhe, porque o que eu vou falar aqui vai ser de grande importância para que a gente possa ter um bom desempenho na nossa convivência social, mas também moral, sentimental e espiritual. Mas antes, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: o ser humano, ele é variável. Convém que seja variável, importa que seja variável. Mas às vezes o homem é tão variável que surpreende. Ele é tão variável que assusta. Às vezes o homem ele quer ser mais bonzinho do que Deus. Quer amar mais do que Deus e quer perdoar mais do que Deus. Mas às vezes esse mesmo homem, ele quer ser mais ruim do que o diabo. Ele quer odiar mais do que o diabo e quer punir mais do que o diabo. Fecha o parênteses aqui e aí nós vamos para o texto bíblico referente a esse assunto que nós vamos comentar aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Vamos ver o que é que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer. Fala assim, o 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomada. O 24 fala assim, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Meus amigos, tudo que nós sabemos é que Deus criou o ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E assim a imagem de Deus o criou macho e fêmea. Para que a gente possa entender melhor a respeito desse assunto, nós temos que estudar a respeito das características de Deus, a respeito da qualidade de Deus. Logo, nós chegamos a uma conclusão. Deus é puro, santo e perfeito. Então, se Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Deus o criou puro, santo e perfeito. Deus, ele é espírito. Então, Deus sendo espírito, ele tem o seu habitat exclusivo e particular. O homem, por ser terreno, ele também precisava do seu habitat exclusivo e particular. Assim, Deus criou um local na terra, separou um local na terra, que fosse adequado com a qualidade daquele homem. E deu-se o nome de Jardim do Éden, que também é conhecido como Jardim de Deus ou Paraíso. E ali colocou o homem. O homem, por sua vez, tinha total privilégio para viver ali. O homem não precisava fazer esforço nenhum para tirar o seu sustento. Tudo que o homem precisava, aquele local ali fornecia para ele, desde da água potável até o alimento saudável. Logo, o homem tinha total relacionamento com Deus, Deus tinha cuidado com o homem. A Bíblia diz que ao cair da tarde, Deus ia visitar o homem para saber como é que o homem estava, total. Só que ao homem também tinha um dever ou uma obrigação, um ordenamento de Deus, que era para adorar a Deus como o único Senhor da sua vida, obedecê-lo, ouvir só a voz de Deus e não ouvir a voz estranha, outra voz. Mas o tempo passou e o que aconteceu? O diabo, Satanás, com sua astúcia, ele, o adversário de Deus, que é o opositor, ele chegou com uma voz diferente e o homem
acabou ouvindo aquela voz e o diabo deu aquele conselho para ele e ele acabou aceitando. A partir dali, o homem perdeu toda a sua qualidade, toda a sua origem. Aquilo que era puro se tornou impuro, aquilo que era santo se tornou profano, aquilo que era perfeito se tornou imperfeito. Logo, o homem não podia mais estar naquele local ali. Logo, o homem também não podia mais receber a presença de Deus na sua vida. Ali houve uma separação entre Deus e o homem, porque o homem cometeu um crime contra o seu Criador, o Supremo Senhor, que era e é Deus. Então ali Deus o expulsou dali. Por quê? Se Deus mantesse aquele homem ali, ia ficar parecendo que, com o tempo, ia convivendo, ficava parecendo que o pecado que o homem cometeu ali seria esquecido, seria anulado, ou seja, não teria sentido nenhum, não supriu nenhum efeito, não trouxe nenhuma consequência negativa, mas não foi bem assim. Então, por isso, Deus o expulsou dali. Aí nós vamos ver o versículo seguinte, o 24, que fala: e havendo Deus o lançado fora, colocou anjos querubins armados com espada ao oriente, né? 4 cantos do oriente para proteger a árvore da vida. Existia mesmo essa árvore da vida? A árvore que dava fruto o homem comia e se tornava imortal? Não, o que existiu realmente, a árvore da vida, ela simboliza o pecado perdoado. O perdão do pecado, né? O pecado perdoado, o perdão do pecado é a árvore da vida. Então, o momento que Deus deixasse realmente aquele homem voltar, com certeza aquele homem com seu espírito de desobediência, vendo que agora ele tinha que suar a camisa, se esforçar, se arranhar nos espinhos para tirar o seu sustento, com certeza ele ia querer voltar. E Deus, com a sua sabedoria infinita, sabia disso. Então, o homem voltando, só havia 2 situações para Deus: ou deixar o homem ali, ficar ali, e aquele crime que ele cometeu seria ignorado, ou então matar. Mas Deus não queria nem uma coisa nem outra. Por isso que Deus o expulsou dali. Então, o pecado, a árvore da vida simboliza o pecado de 3 fases, mais ou menos assim. Por exemplo, o pecado perdoado, né? Ou seja, o pecado não fazendo nenhum efeito, e o homem não ser punido, não ser julgado, não ser condenado, ou não, por causa do pecado que cometeu. Aí nós vamos para Salmo 32, 1 e 2, que fala assim: bem-aventurado o homem cujos seus pecados são perdoados. Bem-aventurado o homem cujos seus pecados são encobertos. Veja bem, Deus não encobre pecado de ninguém. Nós temos que ter cuidado com o que é cobrir o pecado. Vamos dar um exemplo aqui. Você pega alguém, não você não, alguém pega uma vassoura, varre um lixo da sua sala, do seu quarto, não sei. Ao invés de pegar aquele lixo e jogar na lixeira, pega e joga debaixo do tapete. Ou então, você tem uma mesa bonita, né? Só que aquela mesa sofre um acidente, sei lá, você joga uma coisa quente, deixa uma coisa quente, uma panela quente, queima a sua superfície ali, ou cai uma substância química, ou, quem sabe, corrosiva. E aí, você pega uma toalha e coloca em cima. Quem chega ali não percebe que aquela mesa tem alguma avaria, algum defeito. Então, isso é cobrir o pecado. Deus não cobre pecado. O homem, sim, o homem cobre pecado. Então, o que aprendemos com tudo isso é que o erro tem que ser punido. O pecado tem que ser punido. Independente de quem seja que errou. Pode ser amigo da justiça, pode ser amigo do presidente, pode ser amigo do papa, pode ser nossos familiares, pode ser nossos amigos, mas quem erra tem que pagar o preço pelos seus pecados. Às vezes, meus irmãos, o nosso erro não chega até o tribunal de Deus.
para sermos punidos. Às vezes nosso erro não chega até o tribunal do homem, mas a própria natureza, o próprio destino nos pune. Às vezes nós somos punidos e não sabemos que é a própria natureza que está nos punindo pelo nosso erro, nossos descuidos, nossos vacilos, que muitas vezes o nosso erro não é crime, né? Então Deus não cobre pecado, o homem, ele cobre pecado. Agora eu pergunto a vocês, como é que o homem, ele se transforma em uma pessoa, ou quer se transformar em uma pessoa mais bonzinha do que Deus, amar mais do que Deus e perdoar mais do que Deus? Quando ela quer cobrir o erro, quer cobrir o pecado, ignora o pecado de alguém, dele mesmo, ou do seu familiar, dos seus amigos, ou de alguém que ele simpatiza, né? De alguém que ele tem empatia, né? E quando é que ele, o ser humano, quer se tornar mais ruim do que o diabo, quer odiar mais do que o diabo e quer punir mais do que o diabo? Quando ele quer castigar alguém que ele odeia, que ele tem empatia, né? Apatia, que ele tem apatia, que ele tem antipatia. Então aí ele acaba se tornando uma pessoa igual àquela pessoa que ela acredita, que ela acha que aquela pessoa é, porque ela está cometendo o pecado da injustiça. Ela está usando 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, se a pessoa é contra determinado erro, determinado crime, então ela tem que ser contra para todos os lados, e não apenas para aquela pessoa que ela odeia, que ela não gosta, que ela tem antipatia ou apatia. E tem que ser também para o outro que está próximo dela, que ela tem simpatia. Se é para criminar, tem que criminar todo. Às vezes, existe 2 tribunais. O tribunal dos céus, que tem Deus como juiz, e o tribunal terreno, que tem o homem como juiz. Nem sempre aquele ato que o homem, o tribunal do homem considera como crime, para Deus é propriamente crime. Assim também, nem sempre aquilo que o tribunal do homem considera como não é crime, também Deus considera como não crime. Então nós temos que fazer essa separação. É por isso que a palavra diz: é bem-aventurado o homem cujos seus pecados são cobertos. E Deus não cobre pecado, mas existem situações que o homem pratica, determinada coisa que o homem pratica aqui na terra, que para Deus não é crime, mas para o homem é crime. Assim como tem coisa que para o homem não é crime, mas para Deus é crime. E nós temos que ter muito cuidado realmente. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, por isso que nós temos que trazer a Bíblia para dentro de nós como nosso manual de fé e prática. Eu não posso prosseguir mais, esse estudo é um estudo muito amplo, que no momento a gente não pode mais prosseguir por causa do vídeo, que ele não pode ser muito longo. Por isso eu termino aqui e espero que você tenha gostado e comente aí para ver realmente compartilhe com outras pessoas, você que abrir esse vídeo, tá?